Mínimo múltiplo comum, MMC. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Oi, gente! Eu sou a professora Kelly e o meu trabalho é ajudar os estudantes a entender o mundo da matemática. Eu estou trazendo o MMC hoje porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e no meu Facebook para ver o que as pessoas tinham mais dificuldade, se era em frações ou se era em regra de 3. E frações ganhou disparado. E para fazer alguns cálculos com frações, a gente precisa saber o MMC. Então eu estou trazendo o MMC hoje justamente para que a gente fique super afiado e entre na semana que vem no mundo das frações com o pé direito. Então agora chega de conversa e vamos para a aula. Mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que significa ser múltiplo em matemática. Quando é que um número é múltiplo de outro? Aí eu trouxe um exemplo aqui bem fácil, 2 vezes 4 igual a 8. Dessa operação, a gente consegue entender o que significa ser múltiplo. Como o 8 ele é a resposta do 2 vezes 4, ele é múltiplo do 2 e ele é múltiplo do 4. Isso é ser múltiplo em matemática, tá certo? Agora que já sabemos o que significa ser múltiplo em matemática, a gente pode passar para o MMC. E o que é mínimo múltiplo comum? O menor dos múltiplos comuns, excluído zero, de 2 ou mais números, chama-se mínimo múltiplo comum, MMC. No exemplo, a gente vai entender direitinho. Com esse exemplo, vai ficar bem claro o que é MMC. Primeiro, a gente vai ver os múltiplos de 2, que começa no zero, porque a gente faz 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e vai indo de 2 em 2 ao infinito. E agora a mesma coisa com os múltiplos de 3. Começa no zero e vai de 3 em 3 ao infinito, certo? A gente vai ver agora quais são os elementos que aparecem nos dois conjuntos. E a gente observa que os elementos são 0, aparece nos dois conjuntos, aparece o 6 nos dois e aparece o 12 nos dois. Apareceria mais se a gente tivesse continuado colocando os múltiplos, mas até aí está super bem, tá? O que significa isso? Excluindo o zero, o menor dos múltiplos que aparece ali, que são comuns, é o 6. Excluindo o zero, o menor múltiplo comum é o 6. Quer dizer o quê? Que o MMC entre 2 e 3 é 6. Tá certo? Só que o método que a gente utilizou no slide anterior para achar o MMC, ele é muito bom para quando os números são pequenos. Quando os números são grandes, eu vou mostrar aqui um método que é mais adequado, que é chamado de decomposição simultânea. Existem outras formas, tá? Mas eu vou mostrar esse aqui que eu acho mais legal. Mas para fazer decomposição simultânea, a gente precisa saber os números primos. Se tu não sabe o que é número primo ou tem dificuldade nos números primos, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino quem são os números primos, para que eles servem. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para te direcionar para esse vídeo, tá? Mas eu vou pôr aqui para nós os primeiros números primos. Estou colocando aqui, ó, conjunto P de primos e os primeiros números primos, que começa no 2, que é o único número par que é primo, e depois vai, né, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ainda tem 19, vai, tá? Mas os primeiros que a gente mais usa geralmente são esses aí, certo? Antes de demonstrar como é que funciona esse método da decomposição simultânea, eu quero te lembrar que eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre critérios de divisibilidade que ajuda bastante na hora de calcular o MMC por esse método. Se tu ainda não assistiu, procura lá que tu vai gostar. Então, vamos ver como é que funciona. A gente arma a conta 120 e 80, tá? Pode ser separadinho por um tracinho, pode ser separado por vírgula, por ponto e vírgula. Separa os dois. E abre esse traço grande aí, ó, que eu coloquei. Aí a gente vai começar a dividir pelos números primos. Sempre pelo primeiro número primo. Claro, se for possível. Então, eu vou analisar se o 120 e o 80 são divisíveis por 2. O 120 é par, o 80 é par. A gente aprendeu
no vídeo de critérios de divisibilidade que todos os números pares são divisíveis por 2. Então, eu posso começar a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Dividindo 120 e o 80 por 2, num rascunho, tu vai ver que as respostas são 60 e 40, tá? O 60 e o 40 também são divisíveis por 2 porque eles são pares. Por isso, eu posso continuar dividindo por 2. 60 dividido por 2 e 40 dividido por 2 dá essas respostas aqui, 30 e 20. Ainda são pares, então nós vamos continuar dividindo por 2. E a divisão de 30 e 20 por 2 dá 15 e 10. Agora, o 15 é ímpar, ele não é divisível por 2. Mas como 10 é par e é divisível por 2, a gente, então, continua dividindo por 2. Mas o que eu faço com o 15? Repete o 15 e divide só o 10 por 2. Tá ali, ó, repetiu 15 e 10 dividido por 2 deu 5. Agora, nenhum dos dois é divisível por 2, porque 15 é ímpar e 5 também é ímpar. Então, já que não são mais divisíveis por 2, a gente passa a tentar dividir pelo próximo número primo depois do 2, que é o 3. Algum deles é divisível por 3? O 15 é divisível por 3? É. Então, eu vou dividir por 3. Coloco 3 ali no ladinho e divide 15 por 3, 5. O 5 que tinha ali não era divisível por 3, então eu repeti. Por que ele não é divisível por 3? Porque ele é primo e só pode ser dividido por ele mesmo. Então, eu coloco aqui 5 e divido os dois 5 por 5. E vai dar 1 e 1. Quando as duas colunas ou as três colunas, depende de quantos números a gente está usando para calcular o MMC, quando chegar no 1 em cada coluna, encerra a conta. Tá? Quando chegar no 1, encerra a conta. E o que eu faço depois disso? Abre um traço aqui embaixo e multiplica todos os elementos primos que ficaram ali nesse lado direito do traço. Ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Quanto que dá essa multiplicação? 240. Essa é a resposta do nosso MMC. O MMC entre 120 e 80 dá 240. Para ficar bem claro, a gente trouxe um outro exemplo para calcular o MMC agora dos 6, 14 e 45. O MMC entre eles. Armamos de novo, 6, 14 e 45 separados por um tracinho, né, por um hífen, e começamos a dividir pelos números primos, pelo primeiro número primo. É possível dividir por 2? Sim, porque eu tenho o 6 e o 14 divisíveis por 2. Então, eu coloco 2 ali e faço 6 dividido por 2, 3, 14 dividido por 2, 7, e 45 não é divisível por 2, só repete. Não tem mais nenhum divisível por 2. Aí, agora, a gente passa para o próximo número primo, que é o 3. É possível dividir o 3 por 3 e o 45 por 3. Então, a gente divide. 3 dividido por 3 deu 1. O 7 não é divisível por 3, porque ele é primo, só dá para dividir por ele mesmo. E o 45 dividido por 3 deu 15. Muito bem. Ainda dá para dividir o 15 por 3, então coloca 3 aqui de novo. E repete o 1, o 7, e divide só o 15 por 3. Por que eu estou repetindo o 1? Porque quando dá 1, acaba aquela linha. E a gente continua fazendo as outras, tá bom? Acaba aquela coluna ali. Então, agora eu vou dividir o 7 e o 5. Como nenhum dos dois é divisível por 3, eu passo para o próximo número primo após o 3, que é o 5. E aí, eu coloco, então, o 5 aqui e vou dividir o único deles 3 que dá para dividir por 5. Repete o 1, repete o 7 e 5 por 5 deu 1. Agora, só dá para dividir o 7 por 7, porque ele é primo. E aí, a gente tem o final aí, 1, 1 e 1. Quando chegou no 1, 1 e 1, acabou. Abre o traço e multiplica os números primos que apareceram aí do lado direito. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. E essa multiplicação dá 630. O que significa? Que o MMC entre 6, 14 e 45 dá 630. Legal, né? Agora vamos ver um problema que envolve MMC. E eu trouxe aqui uma historinha sobre o seu José que tem 2 filhos.
Um filho do seu José faz uma visita para ele a cada 15 dias. O segundo filho faz a visita para o seu José a cada 18 dias. Então, muitas vezes eles não se encontram algumas vezes e outras não. Mas o que quer saber? Se aconteceu hoje essa visita dos dois filhos, daqui a quantos dias eles voltarão juntos para visitar o pai novamente? O que a gente tem que fazer para descobrir isso? MMC. Arma o MMC, né, para calcular o MMC entre 15 e 18. Começa pelo número 2, que é possível, porque o 18 é divisível por 2. O 15 não, mas aí repete o 15 e 18 por 2 deu 9. Não dá mais para dividir por 2, porque o 15 e o 9 não são pares. Mas eu passo então para o próximo número primo depois do 2, que é o 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 9 dividido por 3 dá 3. Ainda é possível dividir por 3 o número 3. Então, repete ali 3, o 5 não dá baixa e 3 dividido por 3 dá 1. Como 5 não é divisível por 3, eu passo para o próximo número primo, que é o próprio 5. Aí, 5 dividido por 5 deu 1, e o outro lado já tinha acabado, né? Ficou 1 e 1, e aí acaba o nosso cálculo de MMC. Abre o traço e multiplica o 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E isso dá 90. Quer dizer o quê? Que os filhos do seu José se encontram para uma visita com o pai somente de 90 em 90 dias. Os filhos do seu José só voltarão a visitá-lo juntos daqui a 90 dias. Então, o MMC nos ajuda com esse tipo de problema. E para encerrar, a gente trouxe um último problema que também envolve MMC. Comprei um vestido, um par de sapatos e brincos para minha festa de aniversário de 15 anos no crediário, quer dizer, eu vou parcelar a minha compra. O que se sabe? Que a prestação do vestido é paga sempre de 15 em 15 dias, que a prestação dos sapatos é paga de 20 em 20 dias e que a prestação dos brincos é paga de 30 em 30 dias. O que quer saber? Quer saber se a primeira prestação de cada compra foi paga no mesmo dia, daí a quantos dias serão pagas juntas novamente. Então, eu fiz a compra, paguei a primeira parcela das 3 coisas que eu comprei, dos 3 itens, né, do vestido, do sapato e dos brincos, paguei a primeira parcela hoje, digamos. Daqui a quantos dias eu vou pagar elas de novo juntas? A gente faz o MMC para descobrir. Então, vamos armar o nosso MMC. Começando sempre a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2, se for possível. E é possível porque nós temos 2 números aí que são divisíveis por 2, que são pares, o 20 e o 30. O 15 não é divisível por 2, repete ele e só divide o 20 e o 30 por 2. 20 por 2 deu 10 e 30 dividido por 2 deu 15. Ainda temos o 10 divisível por 2, então tu continua dividindo por 2. Baixa o 15, os 15, e divide só o 10 por 2, que deu 5. Agora, nenhum deles mais é divisível por 2, 15, 5 e 15. Vamos passar, então, para o próximo número primo após o 2, que é o 3. 15 é divisível por 3? Sim, é. O 5 não, mas o 15 é. Então, eu coloco 3 aqui e divido o 15 por 3. 15 dividido por 3 deu 5. O 5 não era possível, repetiu. E o outro 15 também, dividido por 3, 5, né? Claro. Agora, nós temos 5, 5 e 5. Como 5 é número primo, só é divisível por ele mesmo. E 5 dividido por 5 dá 1 em cada um. Quando termina todos os uns ali, a gente encerra nossa conta e multiplica os números primos que ficaram. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E isso dá 60. Quer dizer que eu vou pagar as minhas parcelas dos 3 itens juntos somente de 60 em 60 dias, que eu vou conseguir pagar as parcelas juntas novamente. Então é isso, gente.
Curte esse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se tu quer aprender um outro conteúdo de matemática que esteja passando dificuldade no momento. Afinal de contas, é por isso que eu sou professora.